todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós não podemos ir, nós falamos aqui, e quando Ele nos dá a oportunidade de ir, nós vamos. Eu peço ao Senhor que levante obreiros para fazer esse trabalho. Missões está clamando por vidas que se dediquem ao trabalho do Senhor. E é o que Isaías falou ali. Quando a gente se entrega para fazer a obra do Senhor, a gente pensa assim, meu Deus, como vai ser? Eu vou largar tudo aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que era um pensamento nosso. Vamos deixar tudo e vamos embora. Que nada, irmãos. Nós somos cuidados por um Deus amoroso. E Ele toma a gente nas mãos dEle e é maravilhoso. A sensação de estar sendo cuidado por Deus não tem igual. Não existe uma coisa melhor na nossa vida do que estar sendo cuidado e protegido por Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem o chamado de missões queimando no seu peito, dê vazão a isso. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração essa noite e você possa dizer sim para o Senhor. E ir para os campos missionários. Se você não puder ir, faça aqui. Porque o nosso Rio de Janeiro está clamando por Jesus. Ouvem demais, mas não conhecem a Jesus. Cada esquina nós temos uma igreja. Cada esquina de nossas ruas, às vezes tem 2, até 3 igrejas. Mas de verdade, muitos não conhecem. E eles vão conhecer Jesus através de nós. É nas nossas vidas que eles vão ver quem é Jesus. Quando você verdadeiramente é fiel, é na sua vida que Jesus se mostra aquele que não conhece. Amém? Vamos ler? Mateus 14, de 22. Mateus 14, de 22 a 30. 14, acho que eu falei errado. 14. Não, Mateus 14, capítulo 14, versos de 22 a 30. Isso. 22 a 33, por sinal. Isso. Vamos fazer assim, eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler o seguinte. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Enquanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Até aí. Obrigada, meus irmãos. E me desculpe por não ter passado para vocês nem tema, nem versículo, nada. E nós vamos estar falando sobre você pode confiar em Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, estarmos aqui na tua casa, reunidos em teu nome, para ouvir, Senhor Deus, mais aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa ter liberdade de falar aos nossos corações e que possamos sair daqui compreendendo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que quem me conhece sabe que eu gosto muito desse texto. Fala sobre uma coisa que eu amo, água, mar, praia. Eu sou quase um peixe.
Só não nado muito bem, não. Um peixe que não nada muito bem. Já pensou, pastor? A bronquite não deixa. Mas amo o mar. E eu gosto muito desse texto, quando Jesus estava ali naquele lugar, e o texto fala que Jesus estava despedindo as multidões. E ele fala para os discípulos, vão adiante, que eu vou ficar mais um pouco. E depois eu vou encontrar com vocês. Você pode confiar em Jesus, porque só Ele conhece seus problemas. No versículo 24, nos diz assim: entrando, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vocês perceberam que no início do texto, os discípulos não estavam fazendo nada contrário à vontade de Jesus, pelo contrário. Eles estavam trabalhando com o Senhor e Jesus fala para eles, passem para o outro lado. Vão adiante que depois eu encontro com vocês. Quando a gente recebe uma ordem do Senhor, o nosso pensamento é assim, vai dar tudo certo, né, Isaías? E não é bem assim. Nem sempre acontece como a gente pensa. E aqueles discípulos, mesmo estando sobre as ordens do Senhor, começaram a perceber que o barco começou a ser açoitado pelas ondas. Eu confesso para vocês que eu amo o mar, mas eu não tenho nenhuma vontade de entrar num barco quando o mar está revolto. Eu gosto muito dele quando ele está calminho, que nem uma piscina, mas quando ele está agitado eu quero distância, porque dá medo. Imagine você num pequeno barco, cerca de 5 quilômetros você andando e começa a ser ali açoitado pelas ondas, e começa uma tempestade muito grande. E todos aqueles homens, a maioria deles, eram pescadores, eles conheciam o mar, sabiam o perigo que eles estavam correndo, conheciam o que estava acontecendo. E é interessante que mesmo sabendo tudo isso, eles tiveram medo. Em Marcos, capítulo 6, versículo 48, diz assim, ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Vamos falar a verdade, meus irmãos. Quantas vezes na nossa caminhada cristã a gente sente isso? A impressão que a gente tem é que a gente está remando contra a maré. As dificuldades são tantas, as lutas são tantas. Questionar Deus a gente não questiona, não. Mas a gente fala com Ele, Senhor, por quê? O que está acontecendo, Senhor? Não estou entendendo. E às vezes o sofrimento é tão grande que nem palavras a gente tem. E aí a gente senta e só cai as lágrimas. E a gente às vezes não tem nem palavras para falar. A vida cristã não é um mar de rosas. Eu costumo dizer que as pétalas caem e ficam os espinhos. A vida cristã é difícil, mas maravilhosa. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nesses momentos de adversidade, nesses momentos de lutas, é que a gente percebe o quanto Deus se aproxima de nós. O quanto a gente sente Ele pertinho de nós. E como é maravilhoso servir esse Deus vivo. A gente fala tanto de Deus vivo. Eu creio num Deus vivo, num Deus que fala. E no momento da luta, parece que Ele está calado, mas não está. Deus está sempre cuidando de nós. Em João 6, versículos 18 e 19, diz assim, de repente um vento forte começou a soprar e levantar ondas, e os discípulos já estavam remando cerca de 5 a 6 quilômetros. Os discípulos haviam remado 5 a 6 quilômetros no mar, e ele estava muito agitado. As ondas eram grandes, mas eles não estavam só. Em Salmo 103, 14, diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Eu gosto muito de uma música, é até um rock, que eu não sei quem canta, mas eu não sou o Superman. Eu não sei quem canta, esqueci o nome da banda que canta. Como crentes, nós não somos super-heróis, nem devemos ser, somos homens e mulheres de verdade. Sofremos e sofremos muito. E nós temos que ter a sinceridade de chegar para o Senhor e explicar para Ele, Senhor, eu não estou bem. Senhor, não está bem, eu estou assustado, eu estou com medo. Nós temos que ter essa facilidade de conversar com Deus como um pai. Já perceberam os nossos filhos quando são pequenos? Vocês têm a filhinha de vocês pequena, vocês ainda têm isso. Quando cresce, ainda fica um pouco receosa de falar. Mas quando é pequena, mãe, estou com medo. Corre, abraça. Pai, estou com medo e corre. Né? A gente, quando vê uma barata, né? Ai, Jesus, corre para o marido. Não tem mais pai e mãe, corre para o marido. Mas são coisas assim que a gente percebe.
como a gente precisa de um apoio. Nós temos esse Deus para a gente correr, esse Deus para a gente se apoiar de verdade. Jeremias 12, versículo 3 diz assim: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu vês o que eu estou fazendo e sabe como te amo. Como está teu coração com o Senhor nessa noite? Como está o seu coração diante de Deus? Nós precisamos de amar ao Senhor de verdade, não só de boca. É fácil falar eu te amo. E às vezes eu converso com Isaías, a gente tem muita facilidade de conversar, e eu brinco com ele que a gente pode falar olhando um no olho do outro, porque um conhece o outro, um respeita o outro e um ama o outro de verdade. E com Deus tem que ser da mesma forma. Tem que ser esse amor, sentir esse amor de verdade, porque a vida está tão difícil que se a gente não se apegar com o Senhor, a gente não consegue nada. Como diz Timóteo, mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece os que são dele. Só Jesus sabe o que está dentro do seu coração. Então, ele conhece os seus problemas. Aqueles discípulos, açoitados pelas águas, eles pensaram o seguinte: nós vamos morrer afogados. O barco não vai aguentar. A gente não vai sobreviver a esse mar revolto. Mas Jesus conhecia o coração deles. E muito mais do que isso, Jesus sabia que eles iam passar por isso. E Jesus já estava indo ao seu encontro. Você pode confiar em Jesus porque ele conhece a melhor forma de chegar até você. Eu e Isaías nos amamos muito, mas somos bem diferentes um do outro. E eu sei que Deus tem uma forma de tratar com ele e tem uma forma de tratar comigo, como tem uma forma de tratar com a minha filha. Somos seres diferentes, não temos que ser iguais. Por isso, as nossas experiências com Deus têm que ser pessoais. A experiência dele não serve para mim. Eu preciso de conhecer a Deus de verdade. É ali no cantinho do meu quarto, é ali lavando a minha louça, é ali cuidando da minha casa, é no meu trabalho que eu vou estar falando com Deus, que eu vou estar conversando com Ele, e eu vou estar conhecendo Ele cada dia mais e Ele conhecendo a mim. É interessante que os discípulos, dentro do barco, eles estavam esperando Jesus chegar. E eu fico imaginando que eles deviam estar pensando assim: ele vai vir num outro barco, vai vir de alguma forma, e de repente Jesus andando só. É fácil a gente criticar os discípulos. Nossa, mas eles estavam com Jesus? Acharam que era um fantasma? Mas pensem bem, meus irmãos. Vinha um homem andando sobre as águas. Como é que você tem esperado Deus resolver seus problemas? De repente você está desempregado. E aí você está pensando assim: vai abrir uma porta de emprego. Na época do telegrama, né, Isaías? A gente ficava esperando o telegrama chegar. E quando o telegrama chegava, era uma festa. Hoje em dia tem e-mail, tem celular, tem tudo. Naquela época era bem mais difícil. Não que a gente seja velho, os cabelos brancos são só enfeite. Não são idades, não. Mas as coisas eram bem mais difíceis naquela época. A gente começa a figurar como Deus vai trabalhar. Com todos os heróis da fé foi assim. A gente vê Abraão, ele quis dar um jeitinho para Deus, arrumou um filho com a empregada, que a mulher dele mesmo traz para ele ter, e as coisas dão errado. E Deus fala para ele: não é assim. Os planos que eu tenho para você são diferentes. Deus, ele age conosco de maneiras inusitadas. Da forma que ele agiu comigo, ele não vai agir com você. Ele vai agir de uma forma muito melhor. E foi o que aconteceu com aqueles homens. A gente olha que para Moisés, quando Deus se apresenta a Moisés, ele fala numa sarça ardente. E eu fico imaginando: será que se Deus aparecesse numa planta ardendo em fogo, como eu ficaria? Será que eu ia aceitar tranquilamente? Não sei. Mas com Moisés ele apareceu assim. Em Jacó, ele teve a visão de uma escada. Ele fugindo do irmão dele, tinha feito coisas erradas e ele foge. E Deus fala para ele, daquela visão ali: está vendo essa terra aqui? Toda eu vou dar para você. Você é um escolhido meu. Para Elias, que depois de lutar contra os profetas de Baal, destruir tantos homens que estavam contra o Senhor Deus, teve medo de uma mulher, de Jezabel. E ele se esconde numa caverna deprimido, depressivo, triste, porque nós também ficamos doentes, irmãos. Não é só o nosso corpo que adoece, não, a nossa mente também adoece. E não tenho vergonha de procurar tratamento, não, principalmente hoje. Nós estivemos em Minas Gerais, 80% da população de Minas tem depressão.
E os casos de suicídio em Minas são terríveis e imensos. São várias pessoas que tiram a própria vida, porque, infelizmente, não acreditam naquilo que estão sentindo. Ah, isso é bobagem, isso é bobeira. Elias provavelmente tenha tido depressão e ele se entra numa caverna e queria morrer, e Deus alimenta ele trazendo corvos. A gente não conhece corvos, aqui a gente conhece urubu, né? Já pensou um urubu trazendo comida para você comer? É parecido, só que o corvo é menor. Mas é um bicho que também come carne assim. Será que você ia comer tranquilamente? É como Deus age. Ele age de forma misteriosa e a gente tem que ouvir a voz dele. E quando Deus chega para Elias, ele escuta um barulho grande, ele escuta uma tempestade, de repente, obrigada. De repente ele ouve uma voz suave e delicada. E Deus fala com ele. Paulo, ele ouviu a voz de Deus em uma forte luz que literalmente derrubou ele do cavalo e deixou ele cego. E ele teve que entender que era Jesus. E Jesus falar para ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Então Jesus tem uma forma de falar com cada um que está aqui. Você tem que conhecer o seu Deus, você, e saber como ele fala contigo. Samuel ouviu a voz dele ainda criança. E Elias ensina para Samuel, fala, Senhor, que teu servo ouve, que ele respondesse à voz do Senhor. Então você tem que entender, compreender o seu Deus e falar com ele. E ter sinceridade. Deus, ele é criativo, ele é inovador. Não limite o poder de Jesus. Ele veio àqueles discípulos cuidar deles, andando por cima das águas. Eu não sei como ele vai agir na sua vida. Talvez ele ande por cima das águas para chegar até você. Das águas do sofrimento, das águas do desemprego, das águas da fatura alta que às vezes tiram o nosso sono, de tantos problemas que a gente tem. Mas ele vai vir andando sobre as águas e vai cuidar de você, porque eu creio nisso e sei que você crê também. Você pode confiar em Jesus porque ele conhece as suas limitações. Nós lemos agora há pouco no texto dizendo que o homem é pó e cinza. Nosso corpo é tão fraco, mas Deus nos conhece. E ele conhece as nossas limitações. No versículo 30 e no versículo 31, diz assim: reparando, porém, a força do vento, Jesus chama Pedro. E ele fala, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pedro desce do barco, anda sobre as águas e vai até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós somos muito críticos. Todos nós somos críticos. De alguma forma, a gente sempre arruma uma maneira de criticar. E muitas vezes a gente critica Pedro por isso. Nossa, ele estava andando sobre as águas. Com Jesus, de repente, ele afunda. Mas foi aquilo que eu falei para vocês. Já se imaginaram no mar revolto, com o vento batendo, fazendo aquele barulhão, daquelas ondas batendo, e você andando sobre as águas? No começo deve ter sido fácil e gostoso. Mas com o caminhar dele até Jesus, imagina esse barulho todo, tudo isso acontecendo, como Pedro ficou. E aí Pedro afunda. Simplesmente Jesus pega ele pela mão e levanta ele. Irmãos, quantas vezes Deus faz isso conosco? Eu já falei aqui sobre um texto que eu gosto muito, que não é bíblico, é uma história, que fala das pegadas na areia. Diz que um homem caminhava com o Senhor numa praia. E lá vou eu para a praia de novo. E o homem caminhava com Jesus numa praia. E ele via 2 pares de pegadas na areia. E aquele caminhar dele foi o caminhar da vida dele. E ele percebe, ele olha para trás e começa a perceber que nos momentos mais difíceis da vida, ele só via 1 par de pegadas na areia. E aí ele fala para Jesus, Senhor, nas horas mais difíceis, só tem 1 par de pegadas na areia. O Senhor me deixou sozinho? Jesus fala para ele, não, meu filho. Nesse momento eu te carreguei no colo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que te trouxe aqui. Mas uma coisa eu digo para você, durante a sua vida toda, na minha vida,
Passamos por momentos tão difíceis que às vezes a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu não sei como eu consegui chegar até aqui. Mas certamente nesses momentos você estava sendo carregado por Jesus. É nesse momento mais difícil que a gente não tem palavras, que às vezes no nosso quarto a gente não, só tem lágrimas. E a gente chora na presença de Deus. E aí algumas pessoas dizem que os anjos estão ali recolhendo as nossas lágrimas e levando para Deus. É uma coisa bem infantil que as pessoas pensam, mas os anjos estão a serviço do Senhor por nós. E certamente eles estão cuidando de nós. E é interessante que é desses momentos mais difíceis, onde a gente não vê nada, onde a gente não vê solução para nada, a gente sente o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo, nos levantando, nos tomando pela mão e nos direcionando. Foi o que aconteceu com Pedro. E às vezes, em vez da gente criticar Pedro, a gente tem que pensar muitas vezes o seguinte: será que eu teria coragem de dar o primeiro passo? Pelo menos alguns passos ele deu. Talvez eu não conseguisse dar nenhum. E nós temos que ter fé e confiar no Senhor, porque Ele tem verdadeiramente cuidado de nós. Você pode confiar em Jesus, porque Ele conhece as suas limitações. Vários homens da fé, vários profetas, tinham as suas limitações. Moisés, ele tinha dificuldade de falar, e Deus manda que Arão fale por ele. Davi era o mais caçula de seus irmãos e não sabia sequer usar uma armadura. E quando ele vai colocar a armadura para lutar com o gigante, ele não consegue nem andar, tão pequeno que ele era. E Deus usa Davi grandemente. Nós estudamos sobre Davi agora há pouco, nos homens. Timóteo era jovem e não possuía experiência, mas era um pastor já consagrado ao Senhor para fazer a obra do Senhor. Mesmo com todas as suas limitações, ele pode te usar grandemente. Quando a gente fala em missões, a gente sempre pensa assim, nossa, é aquele irmão grande lá da igreja, que fala tão bonito. Deus quer usar todos nós. Como é maravilhoso você saber que você está sendo cuidado e dependente do Senhor. É maravilhoso. E Ele quer que todos nós tenhamos essa experiência de ser cuidados e guiados por Ele. Isaías 41:13 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te diga, não temas, que eu te ajudo. É o Senhor que está te dizendo isso essa noite. É o Senhor que está te dizendo, você está preocupado, você está com medo, você está ansioso. Sou eu que te tomo pela mão e te digo, eu te ajudo. O ser humano não tem condição de ajudar. Eu costumo dizer que para tudo há solução, menos para a morte, mas para a morte também tem solução, né? Se Jesus quiser, a Bíblia diz que Ele ressuscita os mortos. Mas na nossa visão, humanamente falando, para tudo tem solução. Desde que a gente tenha saúde, força para trabalhar e alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem do Senhor e a alegria dele é a nossa força. Você pode confiar em Jesus porque Ele é o seu Salvador e seu Senhor. No versículo 33 desse texto, termina dizendo assim: e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus toma Pedro pela mão, traz de volta ao barco. Chegando no barco, ele acalma a tempestade. Ele dá uma ordem, os ventos cessam e o mar se acalma. E aquela tempestade passa. Irmãos, nós temos esse Deus na nossa vida. E se nós temos passado por tempestade, talvez seja pecado, talvez seja problema, talvez seja só uma prova que você está passando. Seja o que for, não importa. Deus está contigo. E Ele tem poder suficiente para te tirar de qualquer situação. Então, creia no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, sei o que eu tenho passado, sei das minhas lutas, das minhas dificuldades, mas nada me tira a alegria do Senhor. Semana passada nós estávamos aqui no ensaio do coro e eu passei mal. Minha pressão subiu, eu brinquei com o pastor. Pastor, nunca aconteceu do senhor pregar e eu não ouvi uma palavra. Eu não ouvi uma palavra do que o pastor pregava. Minha pressão subiu muito. E minha pressão geralmente é normal. E eu fui para casa e lá Deus cuidou de mim. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida no momento, naquela hora, em qualquer lugar. Mas Deus está cuidando. Às vezes você está bem, às vezes você não está. Mas Deus está cuidando. Não importa o que seja, Deus está cuidando. E Ele tem poder suficiente para nos levantar de qualquer situação. Concluindo,
Em Atos 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque é debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Hebreus 12, 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem nos aperfeiçoa. Como eu estava falando agora há pouco, eu posso estar doente, e eu ainda brinquei com vocês assim, fica de olho em mim, porque eu vou morrer sorrindo. Se eu tiver que passar mal e acontecer alguma coisa, vai ser sorrindo, porque a alegria do Senhor é a minha força. E eu peço a Deus que a cada dia Ele esteja restaurando essa alegria que eu tenho nele, porque é a minha força. E sei que é a força dos irmãos também. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos abençoa. Você pode confiar em Jesus, porque só Ele conhece os seus problemas. Porque Ele conhece a melhor forma de chegar até você. Porque Ele conhece as suas limitações e porque Ele é o teu Senhor e Salvador. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, que essa noite você possa confessá-lo como Salvador e Senhor da sua vida e recebê-lo em seu coração, porque não existe nada melhor do que servir a esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Amém.